Boa noite, Renan. Seja bem-vindo. Apresente-se, fale com a nossa audiência. Diga quem é você, de onde vem, para que veio. Seja bem-vindo. Microfone aberto. Olá, galera. Meu nome é Renan Santos, tenho 41 anos, então não sou tão jovem assim, mas me considero um jovem da geração Z, mesmo sendo da geração Millennial. Me considero eu sou um nordestino honorário, declarado pelos meus amigos de Pernambuco, mesmo tendo nascido na Moca, em São Paulo. Então, estou aqui para trocar ideias e será bem bacana trocar ideia com vocês. Então, agora você falou a sua idade aí, mas, sinceramente, não é reveladora essa idade, não. Viu? Eu acho que eu... Sua característica aí tá Tô de camiseta. muito... O que você está utilizando para ficar sempre jovem assim? Vamos deixar aí para você responder depois. Vamos agora apresentar os nossos debatedores. Vamos aí receber, com muito carinho, o Pedro Siebra. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo. Apresente-se. Fale com a nossa audiência. Boa noite, Joyce. Boa noite à bancada aqui. Boa noite, Laudir. Ao Renan também. Todo mundo que está acompanhando a gente, nossos telespectadores e ouvintes. Então, assim, vamos questionar tudo, né? Como é dito pelo lema do MBL. Ele tá aqui, inclusive. Aqui aí tá. Oi, aí, beleza? Tudo bem? Então vamos fazer perguntas sobre projetos, sobre a vida pessoal, sobre tudo que o Renan vai ter a oportunidade aqui de responder. Muito bem. Lembrando para a nossa audiência que o nosso WhatsApp para você fazer as suas perguntas é o 8821571191. Vou repetir para você anotar aí, tá bom? Olha, 8821571191. Aí você faz a sua pergunta, você tira a sua dúvida, faz a sua crítica, manda ver porque o programa é exclusivamente feito para você. E vamos receber aqui também o nosso queridíssimo debatedor, o participante aqui do lado da direita, o Laudir Mota. Seja bem-vindo, Laudir. Boa noite. Dê aí o seu abraço para toda a nossa audiência. Seja bem-vindo. Microfone aberto. Boa noite, Joyce. Boa noite, Pedro. Boa noite, Renan. Quero agradecer mais uma vez o espaço aqui da rádio para debater com uma das principais figuras, né, do cenário político nacional, e eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todo o país e especialmente para a população do Nordeste do Cariri. Muito bem, mandando um abraço bem especial para todos os juazeirenses e para você que é de fora, muito obrigado pela carona. Você sabe, o seu coração, o meu coração unido nesse programa que é a sua cara, o duelo. Vamos lá, a perguntas, né? Vamos abrir aqui o campo de perguntas porque hoje o tempo ruge. Eu vou mandar a primeira pergunta aí para o Pedro Siebra. Pedro, vamos falar aí de Constituição e discurso político. Renan, eu pelo menos venho acompanhando alguns vídeos seus que você vem falando sobre intervenção no Ceará, né, sobre o combate à criminalidade e tudo. Então eu queria saber como é que, porque em um dos seus últimos vídeos você chegou a falar publicamente e categoricamente que iria prender o governador Eumanes de Freitas, né? Eu gostaria de saber como é que você faria isso sem ferir a Constituição, levando em consideração que um presidente ele não tem poder para prender um governador. Pode responder já? Sim, você tem 2 minutos. Tá, só deixar aberto aqui nos comentários. De maneira bem clara, o que nós vamos fazer é uma intervenção nos estados. Os estados que não estiverem cumprindo o seu dever constitucional básico, que é garantir os direitos humanos das pessoas que lá moram, eles terão uma intervenção. Governadores que não estiverem trabalhando de maneira efetiva para garantir a segurança da população, eles serão alvo dessa intervenção. O governo federal dispõe de medidas, como por exemplo um estado de defesa, que, dado que o estado brasileiro está correndo riscos, ele, com esse instrumento constitucional, ele pode atuar em determinadas áreas. Se este agente político, por exemplo, um governador, não está em conformidade com os preceitos constitucionais da atuação de um governador, como, por exemplo, garantir a lei e a ordem do seu estado, como é o que acontece aqui no Ceará, ele tem que ser afastado. Se, nas investigações que vão ocorrer sobre a atuação de cada um, ficar demonstrado que esses governadores têm proximidade com o crime organizado, ou leniência com o crime organizado, aí eles estão colaborando com o crime organizado. E aí eles podem vir presos. E sim, eu considero de maneira clara que muitos governadores são lenientes e não cumprem seu papel constitucional com a população do seu estado. O Eumano está permitindo que existam cidades fantasmas aqui no estado do Ceará. Eu visitei uma cidade fantasma ontem. A atuação foi leniente. A polícia fez escolta para que a população saísse daquela cidade. Isso não é aceitável, isso não é normal. E do ponto de vista aí constitucional das intervenções, que eu quero fazer intervenções não só baseadas nas questões, por exemplo, de, sei lá, calamidade, como a Constituição já prevê. Tem o artigo 34, 35 e 36 da Constituição que trata de intervenções em municípios e estados. Tem que ser previstas intervenções no caso de abandono das garantias de segurança pública. Isso, para alterar uma Constituição, existe uma PEC, que é um projeto de emenda à Constituição. E aí o presidente da República pode tocar isso. Muito bem. Agora nós vamos direcionar a pergunta agora. Aliás, nós vamos pedir para o Laudir Mota fazer a pergunta. E está referida à segurança pública e Estado de Direito. Laudir Mota. Não, mas... O debate aberto. Não, depois, se quiser, eu pergunto depois. Vai, Renan. Pode fazer, Laudir. Bem, Renan,
é um dos principais motes, digamos assim, dessa sua pré-campanha, é um slogan que é o Prendeu Matou, que o Arthur está, inclusive, em entrevistas recentes, você já comunicou que, na verdade, isso seria uma forma de sintetizar a sua ideia de combate a facções, que é a ideia do direito penal do inimigo. O que eu gostaria de ouvir objetivamente de você é que, dentro dessa gama da teoria do direito penal do inimigo, o que especificamente você pretende trazer para o ordenamento brasileiro para combater as facções? Uma coisa que é clara, muita gente tem uma visão meio assustada do que é o direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo ele já foi implementado aqui no Brasil anteriormente. Por exemplo, quando em 2013, aquelas manifestações muito grandes, passaram uma série de leis que ajudaram as investigações. A delação premiada é um instituto que pertence ao espírito do direito penal do inimigo. Então, o direito brasileiro é capaz de receber dentro de si elementos da teoria do Günther Jacobs, que é o direito penal do inimigo. E ele passa pela seguinte presunção, a ideia de que pessoas que não reconhecem o Estado de Direito, não se reconhecem como parte do Estado de Direito e que cometem crimes de maneira recorrente, sem aceitar a autoridade do Estado, elas passam a ter o seu próprio direito de defesa mitigado e o Estado passa a ter medidas que são rápidas, que eles chamam de direito penal de terceira velocidade, para que ele possa, rápidas e duras, para que ele possa chegar até aquela pessoa e, com base nisso, ser efetivo em evitar o crime ou garantir a autoridade do Estado Democrático de Direito. Já passou, assim, para ser bem claro, o governo atual mandou um projeto de lei que é direito penal do inimigo puro, que é a lei que configura as facções como grupos terroristas, retirando certas prerrogativas do faccionado de defesa dele, aumentando muito as penas e tornando o Estado mais rápido e efetivo em atingir isso. Então, assim, é tão passível de ser recebido o direito penal do inimigo na legislação brasileira que o próprio governo mandou projetos que o Congresso já está debatendo. Então, não é esse monstro todo. É um entendimento que nós precisamos ter. É isso, de maneira simples. Muito bem. Você defende políticas associadas ao direito penal do inimigo. Também. O STF entende que esse modelo é incompatível com o artigo 5º da Constituição. Como implementar essa proposta sem rasgar a Constituição? Eu não acho que é uma... Eu acho que assim, às vezes o STF interpreta muita coisa. E nós temos um problema no Brasil que é a Constituição nossa, ela é tão abrangente que ela coloca todos os temas dentro do guarda-chuva dela. Por colocar todos os temas dentro do guarda-chuva dela, o STF pode interferir em todos os temas. Recentemente, o STF estava interferindo na questão de moradores de rua. Ah, não, você não pode retirar um morador de rua, você vai ter que deixar o cara morando lá, depois ver o que acontece. Isso aconteceu em São Paulo, deu uma briga, inclusive, entre o prefeito de São Paulo e o Alexandre de Moraes, que monocraticamente estava decidindo esse tema. Minha visão clara sobre isso. O direito penal do inimigo, muitos elementos dele, podem ser recebidos na legislação brasileira. Você poderia citar exemplos assim? Um exemplo da delação premiada. Era um elemento de direito penal do inimigo que já foi recebido. Mas já foi recebido. Mas a mais, porque você fala disso constantemente nas suas lives, como um projeto de país. Aí o que a mais você... Eu vou dar um exemplo. A polícia poder, na casa em que está um faccionado, a polícia poder entrar em qualquer horário sem mandado. Entendeu? Uma região tomada por faccionado, que você declara um estado de defesa, você atuar naquela região. Isso é um exemplo dentro do estado de defesa, mas o cara, você buscá-lo, você poder fazer buscas e apreensões, você fazer quebras de sigilo bancário, sigilo fiscal, tudo muito rápido sobre essas pessoas, em lote, com base em investigações que estão rolando em curso, isso é a ideia do direito penal do inimigo. Você mesmo reconheceu agora, e há de convir, que o STF ele tem um entendimento, principalmente esse STF hipertrofiado, Sim. Que a chance de barrar eventual aplicação dessas teorias é muito grande. Sim. O próprio governo Bolsonaro sofreu muito com isso. O que é que Renan, presidente, faria para contornar esse ativismo do STF? Não ter, para começar, e como provocação aos bolsonaristas, não ter um filho, eu já não tenho um filho, né, mas não ter um filho encalacrado, como o Flávio, né, não ter um filho encalacrado que te obriga a sentar para fazer negociações e ceder naquilo que é essencial. Eu sequer penso que o Bolsonaro tinha um plano nessa área. O Bolsonaro nunca teve um plano. O Moro teve um plano, que era o pacote de crime dele, que é um plano que, se você for um bolsonarista, você fala, bom, esse plano fazia parte do governo Bolsonaro. Ele entrou com o plano, só que o próprio governo tirou o pé. E o governo não andou com o plano. Tudo bem, mas qual é o plano de Renan Santos para contornar a questão do STF? De maneira clara, é colocar para votar, passar o projeto tanto na Câmara quanto no Senado, sancionar como presidente da República, iniciar as operações, e as operações podem começar, tá? Independente de eu aprovar o projeto, eu posso decretar um estado de defesa como presidente da República e começar a atuar. Aí vamos supor que o Alexandre de Moraes queira canetar. Se o Alexandre de Moraes canetar uma atuação constitucional do presidente da República de maneira monocrática, como ele está fazendo, a presidência da República simplesmente não vai poder aceitar. E ele vai colocar a gente num problema institucional. A diferença é que eu não vou ficar xingando ele. Eu vou sentar e vou conversar. O que eu não vou fazer é arregar. Se eu fui eleito numa eleição, veja, hoje eu tenho 3 a 4% nas pesquisas. Se eu for chegar primeiro a 25%, 30%, vou pro segundo turno. E indo pro segundo turno, eu derroto o Lula no segundo turno. Num cenário desses, eu ganhei a eleição falando sobre esse tema. Ou seja, a população brasileira falou que o tema mais importante dela é fazer esse combate ao crime. Chego ao poder, começo a implementar o programa de governo que existe dentro da legislação brasileira contra o crime organizado. Aí me aparece o ministro da Justiça, o ministro da STF, de maneira monocrática, e mete essa, cara, eu não vou poder regar. Mas tu percebe que é um pouco complicado você chegar diante dessa situação do Supremo no Brasil e sua solução ser, vamos sentar para conversar. Tu não acha um pouco não é jogar para um objetivo, não dá objetividade para a população compreender como isso vai ser Não, estou sendo claro. Lei ilegal não se cumpre.
Lei legal não se cumpre. E aí, Lei legal não se cumpre. Aí, cara, Renan é golpista, será não é também? golpista, não pretendo golpe de Estado. Eu digo Porque assim, eu não quero- o eu não Bolsonaro quero- chegou a afirmar Eu não em- quero fechar o Congresso, eu não quero fechar o STF, eu não quero sequer sair prendendo o ministro do STF, a não ser que mereçam. Começar agora a dar aso para discussões bem claras nessa linha. O que o Toffoli, e esse não sei se chegou a ver o do Alexandre de Moraes hoje, o que ficou claro do envolvimento deles no caso do Banco Master, eu tenho que ser muito cuidadoso, infelizmente, porque eu não disponho desses poderes hoje como presidente da República. O que eles fizeram, eu acho que tá bem claro o que é. É bem claro que é, todo mundo que tá nos ouvindo sabe que é bem claro o que é. E eles não estão hoje numa posição nem moral, nem institucional, de sair querendo bancar uma briga dessas. E honestamente, eu não acho que eles vão obstar a atuação do presidente da República nesse sentido. Inclusive porque eu sei, e aí acompanhando a própria política que existe dentro do STF, hoje há uma perda de poder desses ministros. Especialmente o Alexandre de Moraes. Há uma perda de poder. O Alexandre de Moraes... Impeachment é a solução nesse caso, você acha? Se for o caso, sim. Você apoia? Se for, apoiaria. Não, nesse caso do Banco Master, o Toffoli eu já vou pedir impeachment agora. Sexta-feira eu tenho uma manifestação pedindo impeachment do Toffoli. A gente vai analisar agora o que saiu no Metrópole sobre Alexandre de Moraes, porque parece ser o caso também. Então, assim, a gente tá pedindo manifestação na frente do Banco Master falando de impeachment do Dias Toffoli. Acho que o caso do Dias Toffoli já cruzou qualquer linha do aceitável. O caso do Alexandre de Moraes está indo pro mesmo caminho. Então, sim, há uma disputa junto com o STF. Caso o STF se comporte, aí sim, de uma maneira profundamente anti-institucional, tirando do Poder Executivo as prerrogativas dele de garantir lei e ordem no próprio Estado, pô, aí não é aceitável. Aí, cara, é ganhar uma eleição pra presidente sendo um charlatão. Aí é melhor nem sair de casa, cara. Ficar pisando, sujando tênis pra ir e mentir lá, aí eu seria um pamonha. Muito bem, agora 18 horas e 23 minutos e a gente continua. Agora, mais uma pergunta. Vamos lá para o Pedro Siebra. Pedro, vamos falar sobre o tema coerência moral e aliados. Você tem 2 minutos. Renan, a gente vem acompanhando também o caso que envolve agora Beraldo, né, no caso da Refit e tudo. Então, assim, normalmente a gente já viu algumas falas suas, do Kim, do Arthur, que normalmente falam assim, que quando há um esquema, alguma coisa, normalmente o líder sabe, ou então os seus satélites também compreendem o que está acontecendo. Digamos que Beraldo seja um dos maiores doadores do Partido Missão, alguma coisa do tipo, ou do MBL até então. Caso ele venha a ser condenado, que o que sabe-se ainda é que foi aberta uma investigação e tudo, então ele tem o pressuposto da sua honestidade. Então, assim, caso ele venha a ser condenado, você sabia do que vinha acontecendo? Não sabia e nem tem como saber, porque ele não era parte disso, nem tampouco éramos parte disso. Nós não somos parte da investigação. E nós não nos beneficiamos de qualquer coisa que envolvia aquela refinaria. Que, assim, há uma refinaria que é muito problemática e que sonega pra caramba, que é essa Refit que você citou. E o Beraldo é CEO ou consultor, acho que ele é consultor de uma empresa nos Estados Unidos que tem relação com essa refinaria. O Beraldo, quando ele perdeu a eleição em 22, a gente tem que contextualizar. Ele saiu do Brasil. Ele foi trabalhar na Jovem Pan, então ele é jornalista da Jovem Pan. Ele foi trabalhar lá, ele começou a fazer consultoria para essa empresa, acho que para outras, que ele já tinha vida pregressa nos Estados Unidos, e tocou a vida dele lá, ele se afastou do dia do MBL. E ele é livre para fazer isso. Ele é um membro que ficou lá, e ele também é um membro da Jovem Pan. Se eu levar a sua pergunta nesse campo, eu vou dizer que... Pera, deixa eu só responder. Aí eu levaria a questão para o seguinte termo. A Jovem Pan também tem a ver com isso, então o Tutinha, dono da Jovem Pan, ele tá encalacrado, ou o João Tutinha da Jovem Pan sabia? Não, assim, o Beraldo a gente não sabia que havia uma investigação contra uma empresa correlacionada a uma empresa que ele é consultor nos Estados Unidos. Então, assim, tanto a Jovem Pan quanto nós, não temos nenhuma responsabilidade, nem temos que saber de nada sobre o caso. O que nós podemos fazer, que nós fizemos? Então, logo apareceu uma investigação que ele estava envolvido, íamos afastá-lo, porque é o que uma pessoa tem que fazer. Mas ele nem esperou, ele já pediu demissão da Jovem Pan, e ele falou, estou fora do MBL, e foi tratar de se defender. Ele já foi candidato pelo MBL, né? Com nosso apoio em 2022. E seria, sim, para ser bem claro, ele seria candidato agora também. Entendo. Aí o X da questão foi o seguinte: como vocês costumam falar que tanto Lula como Bolsonaro, quando algum ministro, algum aliado está envolvido em algum esquema, vocês partem do pressuposto que possivelmente Lula ou Bolsonaro sabia, era essa a questão. Então você também está dando abertura para falar que eles poderiam não saber de alguns esquemas que acontecem, já que você não estava ciente de Beraldo, caso ele venha a ser incriminado. Não, essa seria a teoria do domínio do fato. Que é o seguinte, quando há uma organização criminosa que tem um objetivo criminoso específico, essa organização criminosa, às vezes o topo não está envolvido, e você não consegue pegar elementos para pegar o cara que está no topo, mas você consegue pegar elementos de quem está no meio, e no final, o topo é beneficiado por aquilo. Dizer que ou a Jovem Pan, ou o MBL, estavam se beneficiando de um esquema de sonegação de uma empresa do Rio de Janeiro, por conta do Beraldo, que ele era um apresentador em um, ou ele era um ativista político no outro, é literalmente a não aplicação disso. Em tese, se eu for pegar a teoria do domínio do fato e falar o Beraldo, vamos dizer que ele faz parte de um esquema, que seria isso. Aí é para chegar no topo da empresa que comete esses crimes.